Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho o prazer de trazer para conversar com vocês aqui hoje o Humberto Ataíde da Samap. Isso aí, quem não conhece a Samap ainda é uma empresa de maquininhas bem interessante, não só maquininhas, mas links de pagamento também, uma série de formas de pagamento aí para o seu pequeno negócio, especialmente, imagino que alguns médios também. E hoje a gente vai falar sobre uma novidade, que é um produto dele chamado Samap Antecipa. Aos poucos o Humberto vai explicando para a gente, aí não vou antecipar, para não perder o trocadilho aí, mas eu adianto para você que é ouvinte do Educando Seu Bolso, que é uma possibilidade bem legal, que pouca gente está ligado e que pode te economizar uma grana aí. Humberto, muito prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Peço que você apresente para o nosso público, por gentileza. Primeiro de tudo, boa tarde, Frederico. Muito obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui com você. E como você já bem comentou, poder contar um pouquinho sobre a Samap Antecipa, sobre como a gente entende que isso pode agregar para os empreendedores, etc. Me apresentando bem brevemente, eu sou o líder da parte de antecipação de recebíveis aqui da Samap, desse novo produto. Como o Frederico já comentou com vocês, pessoal, a Samap ela nasce como uma empresa de maquininhas, né? E hoje a gente já é uma empresa multiprodutos, então tem o Banco Samap, tem o link de pagamento, tem a Samap Antecipa, tem uma série de produtos para facilitar o dia a dia do empreendedor, para auxiliá-lo, para ficar cada vez melhor a vida de vocês, os ouvintes aí do Frederico, que a gente pretende apresentar um pouquinho mais aqui hoje, tá? Mas muito obrigado, viu, Frederico? Que é isso, cara, disponha. Começa então, Humberto, explicando para nós qual que é o problema que o Samap Antecipa resolve, por favor. Bacana, vamos lá. Uma dor latente que a gente identificou conversando, a gente tende a ser uma empresa muito focada no cliente, né? Então a gente tenta sempre que possível estar na rua, conversando com os clientes, com os estabelecimentos comerciais, com os empreendedores, para entender o que funciona, o que não funciona no dia a dia deles. E uma dor que a gente entendeu é que diversos deles, eles precisam de dinheiro, muitos de vocês, dos ouvintes aqui do Frederico, do Educando Seu Bolso, podem ter um plano acelerado, aquele plano que vocês já recebem automaticamente no dia seguinte. Tem outros casos que o empreendedor ele não precisa antecipar 100% das suas vendas. Ele quer antecipar uma parcela dessas vendas, ou seja, eu fiz uma venda grande hoje, talvez amanhã eu precise antecipar esse valor. Ou eu vou comprar matéria-prima para minha loja para fazer uma venda. Às vezes o pessoal é de fora de São Paulo, precisa vir para São Paulo para comprar produtos, por exemplo. Isso a gente identificou bastante durante pesquisa, quando a gente conversou com os empreendedores. E aí, nesses momentos, eles precisavam fazer uma antecipação. Qual que é a solução que existia no mercado até 7 de junho? E já explico um pouquinho mais sobre essa data. Basicamente, esse estabelecimento comercial, esse merchant, ele ia até a sua adquirente, a sua empresa de maquininhas, e ele pedia uma antecipação desse recebível, desses valores que ele tinha a receber no futuro, seja por telefone, seja por aplicativo, seja por meio da própria maquininha. Como esse mercado ainda não era um mercado aberto, ele só tinha essa opção, ele não podia ir para outros participantes do mercado e falar, eu quero pegar uma antecipação com uma outra empresa, que não na minha maquininha. Acabava ficando mais simples para as empresas de não oferecerem as melhores taxas, de não prestarem os melhores serviços. Assim como a gente sabe, né, tudo aquilo que existe pouca competição, acaba que o serviço e o valor não são exatamente aqueles que o consumidor espera. Então, a partir de 7 de junho agora de 2021, o Banco Central coloca no ar essa nova regulamentação que basicamente cria um novo mercado. Os seus recebíveis, você empreendedor, seu Zé, Dona Maria, que tem ali seu estabelecimento comercial, tem a sua lojinha, faz uma venda parcelada, por exemplo, você não necessariamente mais precisa ir na sua maquininha para pedir uma antecipação. Você pode ir em outros participantes desse mercado, você pode vir até a Samap Antecipa, pode ir em outros players e falar, opa, eu tenho R$100 para receber em 30 dias. Samap Antecipa, quanto que você me deposita hoje ainda? Quanto que você me deposita amanhã? Então, aqui a gente até já começa a comentar um pouco dos diferenciais, do que a gente fala da melhora de serviço, que essa competitividade vai trazer. É uma menor taxa,
é uma facilidade de solicitar uma nova antecipação, menos burocracia, autosserviço, etc. É um curto prazo para depósito para o empreendedor. Então, esses são alguns dos benefícios que a gente vê que essa abertura de mercado vai trazer para o empreendedor. Não sei se eu me estendi aqui, fica à vontade para perguntar um pouco mais, tá, Frederico? Não, não se estendeu, não. Já entrou em vários pontos que eu queria te perguntar. Eu acho que é legal você delineou bem o problema, né, que é a dificuldade do pequeno empreendimento, do microempreendedor, em lidar com o planejamento financeiro, em prever capital de giro. Citou o exemplo das pessoas que vão a São Paulo fazer compras para revender em suas cidades, por exemplo, e precisam de um volume de recursos maior ali para poder fazer uma compra à vista com desconto, né, e proporcionar uma margem de lucro naquele seu pequeno negócio e que não tem esse capital de giro. Então, é para esse público, né, que muitas vezes a antecipação acaba se fazendo mais importante, né, para poder irrigar ali o caixa, né, então, você delineou muito bem o público-alvo. Acho que a gente tem aqui no Educando Seu Bolso uma boa base de pequenos negócios que buscam, né, por maquininhas, e a gente percebe que muitos deles gostam de antecipar. Não sei se gostam seria a palavra adequada, tá? Eu acho que é mais que isso. Alguns têm que, justamente por causa dessa falta de previsibilidade que eu comentei. Então, acho que você definiu bem a questão dos recebíveis, né, que é uma palavra meio chata, que às vezes aliena muita gente. No fundo, é o que o Humberto falou, né, que é aquela parcela seja uma parcela de um crédito parcelado de 6 vezes que você vendeu e ainda não está na terceira, que você quer antecipar a quarta, quinta ou sexta. Pode ser o valor total, né, de um crédito à vista, que você só receberia daqui a 30 dias e quer receber hoje. Você está indo para São Paulo hoje, nesse exemplo aí que o Humberto deu. Acho que legal que ele já entrou no ponto que eu queria falar também, que é essa questão do arranjo aberto, né? Eu acho que aí talvez vale a gente estressar ainda um pouco mais, que acaba aquela fidelidade. Eu tenho maquininha da empresa X, eu só posso antecipar o meu recebimento com ela própria. Não, o Banco Central cria com esse arranjo aberto, né, interoperável, mais um palavrão que a gente gosta de falar, os economistas, interoperabilidade. Você pode trabalhar, né, com várias empresas ao mesmo tempo ou com a mesma maquininha. Então, você pode ser cliente de uma empresa de adquirência, cliente da PagSeguro, pode antecipar com a Samap. Se é cliente da GetNet, pode antecipar com a Cielo, só para jogar alguns nomes aqui que o nosso público está acostumado. Falei alguma bobagem, Roberto? Alguma coisa que você queira acrescentar ainda aí, não? Não, na verdade foram super bacanas os pontos que você trouxe, Frederico, você está coberto de razão, tá? E você tocou até em alguns dos pontos que eu poderia até falar um pouco mais. Assim. Então, acho que uma das coisas legais que você comentou é do principal perfil de cliente que acaba sendo beneficiado por isso e que é das partes que nós aqui da Samap a gente mais gosta, que é do pequenininho e do pequeno, digamos assim. Ou seja, aquele grande empreendedor, aquela grande rede de lojas, de supermercados, de hotéis, do que for, ele já tem um poder de barganha muito alto. Então, essa nova regulamentação tende a impactá-lo muito menos, porque ele já consegue taxas muito atrativas, já consegue serviços muito bem prestados pelos grandes players do mercado, porque os grandes players do mercado querem ofertar, querem esse volume esse volume financeiro muito grande que esses grandes players têm para oferecer. Quando a gente está falando aqui dessa nova regulamentação e dessa competitividade, os maiores beneficiados são aqueles um pouco menores, aquelas pessoas como a gente, digamos assim, aqueles empreendedores pequenos que estão começando ou que têm um negócio já um pouco mais perene, mas que não é um negócio super gigantesco. Eles sim, aqueles que têm um baixo poder de barganha, digamos assim, esses são os principais beneficiados. Porque agora ele vai ter um valor a receber ali, uma venda a crédito de R$1.000, R$5.000, R$10.000, ele vai poder ir como o Frederico já comentou de alguns outros players aí, ele vai poder vir até a Samap Antecipa, vai poder ir nos outros players e falar, ó, eu tenho esse valor para receber. Você consegue ofertar um serviço bom para mim? Você consegue oferecer uma taxa boa para mim? Então, esses são os que a gente enxerga como os melhores, os mais beneficiados por essa nova regulamentação, e a gente adora isso. Um outro ponto interessante que você comentou, Frederico, foram sobre os casos de uso, né? Então, a gente comentou um pouco sobre aquele que
putz, eu preciso fechar o mês, eu não tenho uma boa previsibilidade de caixa, a gente entende que esse é um dos perfis que a gente consegue atender, que é para aquelas situações inesperadas, eu preciso pagar meus funcionários, enfim, situações inesperadas, né? Teve um lockdown na minha cidade, fechou minha loja, tem um valor a receber, mas não estou mais faturando, preciso fazer uma antecipação para continuar vivo, né? Para sobreviver. Esse é um dos casos que eu acho que se aproxima um pouco do que você falou, de algumas vezes das pessoas não gostarem de fazer uma antecipação, mas precisarem. Tem um outro caso que você começou a pincelar também, que é super bacana, que é aquele que utiliza a antecipação como um poder de barganha. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você pode fazer uma antecipação de recebível, você paga uma taxa por essa antecipação, isso é normal, mas se essa taxa que você está pagando para antecipar, ela é menor do que o quanto você consegue de desconto com o seu fornecedor para um pagamento à vista, por exemplo, você pode ganhar dinheiro nessa diferença, nesse spread que o mercado costuma chamar. Ou seja, por exemplo, eu peguei uma antecipação que eu paguei 3% para fazer essa antecipação. Lá o vendedor que está me vendendo matéria-prima, que está vendendo meu produto para minha loja, ele está me dando 5, 7, 10% de desconto à vista. Ou seja, só nessa antecipação, aquele empreendedor que ele se planejar, ele pode utilizar a antecipação como uma forma de aumentar a margem de lucro dele, porque ele está conseguindo fazer nessa antecipação mais o desconto à vista, ele está conseguindo ganhar, está conseguindo lucrar, digamos assim, nesse formato que ele está fazendo. Então, eu só queria pontuar esses pontos que acho que você começou a exemplificar e que são super bacanas aqui. Não, mandou super bem, mandou super bem. Cara, então a gente já falou, né, o que são recebíveis, a gente já falou de para quem serve, né, que não precisa ser cliente da Samap, por exemplo, para usar o Samap Antecipa. Fala um pouco do operacional disso para a gente, por favor, cara. Como é que é? O cara se inscreve, se ele for um MEI, por exemplo, ele tem um CPF, cadastra o CPF, se ele for uma empresa que tem CNPJ, ele vai cadastrar o CNPJ, aí vai ter um painel, e esse painel vai mostrar todos os recebíveis que ele tem. Vamos supor que ele seja cliente de outras 2 empresas de maquininha e aquilo tudo magicamente aparece na tela dele, ele pode escolher o que ele quer antecipar ou não. Boa. Outra excelente pergunta, tá, Frederico? É exatamente como você falou, tá? Não precisa ser um cliente Samap, não precisa ter uma maquininha da Samap para fazer uma antecipação com a Samap Antecipa. Acho que esse é um ponto bem importante da gente frisar. E uma das coisas que a gente tem prezado é pela agilidade e pela burocracia mínima, tá? De novo, a gente entrevistou cerca de 40 empreendedores, estabelecimentos comerciais em profundidade, teve algumas conversas bem interessantes para entender quais que eram as principais dores e como você já comentou naquele exemplo, muitos deles eles estão precisando desse dinheiro, não é para hoje, é para ontem. Então, a gente entendendo essa necessidade, a gente tem reduzido a burocracia ao máximo para tentar deixar tudo o mais ágil possível. Então, vamos lá. Como você falou, não precisa ser um cliente Samap, não precisa ter uma maquininha da Samap. Ele faz um cadastro conosco muito básico, sendo uma pessoa física, um MEI, como você comentou, ou sendo uma pessoa jurídica, tem um CNPJ já registrado. Ambos os casos funcionam. Vão ser pedidos alguns dados básicos de cadastro dele, nome, endereço, telefone e algumas informações cadastrais básicas para ele passar por um processo de verificação muito simples e que daí é do nosso lado, tá? Isso a gente tenta fazer no mesmo dia, até o dia seguinte, dia útil seguinte, o merchant recebe o empreendedor, perdão, recebe um retorno sobre a aprovação ou não do cadastro dele, então acaba sendo super simples. E aí, como você falou, outra coisa que a gente identificou nas entrevistas é que os empreendedores eles querem ter o controle, assim, então quanto menos ele precisar falar conosco, melhor. Ao mesmo tempo, quanto mais ele conseguir falar conosco, melhor. Qual que é a sutileza aqui, né? Ele não quer ser obrigado a falar conosco para solicitar uma antecipação, mas ele quer conseguir falar conosco caso ele precise de alguma ajuda. Então, tendo isso em conta, a gente criou uma plataforma que já tá funcionando tanto no computador, ali a plataforma web que a gente chama, quanto o aplicativo Android. Nas próximas semanas a gente vai lançar também o aplicativo iOS, que ele vai conseguir, como você bem comentou, Frederico, ver todos os recebíveis, todos os valores que ele tem a receber com todas as maquininhas. Ou seja, se eu, Humberto, tenho uma maquininha da Samap, uma maquininha da empresa B, uma maquininha da empresa C, eu vou ver ali o detalhamento de todas essas maquininhas, vou ver a quebra, qual que é a maquininha, qual que é a data teórica de recebimento. Então, por exemplo, essa venda aqui eu vou receber no dia 30 de agosto, R$1.000, na maquininha da Samap. Na maquininha 2, no dia 17 de outubro, R$500. Ele tem todo esse desdobramento e aí ele vai poder escolher
se ele quer antecipar todo esse valor, se ele quer antecipar só um valor em específico, se ele quer antecipar só uma maquininha em específico, tudo isso é direito dele, tá, Frederico? E um outro ponto importante a gente frisar é que o único momento que a gente faz essa consulta dos valores que eles têm a receber em cada uma das maquininhas é após o cadastro deles, que eles nos dão o consentimento, isso é inclusive um requerimento do Banco Central, que o empreendedor, o estabelecimento comercial, ele está dando um consentimento para a SAMAP ir nas câmaras de recebíveis, outro dos palavrões aí, Frederico, vai até as câmaras de recebíveis para consultar todos os valores que ele tem a receber das maquininhas. Então, esse é um pouquinho do formato aqui. Não, é excelente você ter citado a CERC, né? Acho que é a Câmara Eletrônica de Recebíveis de Crédito aí, que é centralizador, né, gente? Então, vocês pensem assim, que é isso que o Humberto falou aí, né? Que tem um centralizador aí, patrocinado pelo Banco Central, de todos esses recebíveis, todas as vendinhas de todos os estabelecimentos estão registradas nesse depósito, um grande armazém. E aí, de outro lado, a SAMAP, com o SAMAP Antecipa e também seus concorrentes, vão plugar ali e vão, mediante o cadastro, bem notado também pelo Humberto, mediante a autorização, consentimento dado pelo cliente quando faz o cadastro para acesso às suas informações, eles avaliam aquilo que você tem. Um excelente exemplo do Humberto mesmo, maquininha SAMAP, maquininha da concorrente A, B ou C, você pode escolher, né? Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado aí, Humberto, você pode escolher, eu quero antecipar essa parcela dessa maquininha, ou eu quero antecipar todo o fluxo, né, daquela maquininha. Aí você voltou amanhã, tem um outro, né, pisar no seu calo aí, aconteceu um outro imprevisto aí, você vai lá, você tinha antecipado uma parcela da maquininha, pode ir lá amanhã e antecipar uma outra parcela que você tinha deixado para receber mais para frente, mas que agora apertou o seu fluxo de caixa, você vai ter que trazê-la para frente. Por aí, né? O entendimento está perfeito, tá, Frederico? E aí, só adicionando, a outra modalidade que a gente oferece é o que a gente chama de antecipação automática, né? Então, aquele merchant, aquele estabelecimento comercial que ele prefere receber todo dia antecipado, então ele tem, por exemplo, um plano econômico que o mercado costuma chamar, o plano de recebimento em 30 dias, 60 dias, assim por diante, com a maquininha atual dele, e ele vem até a SAMAP Antecipa e fala, eu quero receber todo dia da SAMAP Antecipa. Então, ele se cadastra para o plano automático e todo dia a SAMAP Antecipa vai fazer antecipações automáticas para ele. Então, todo dia a gente consulta quais os valores novos que ele recebeu. Então, vamos lá. O Frederico, no dia 4 de agosto, ele tinha R$1.000 para receber de todas as maquininhas, SAMAP Antecipa depositou para ele. Durante o dia 4, ele fez novas vendas de mais R$500. Então, no dia 5, ele vai receber os R$500 que ele fez de vendas no dia 4. E assim por diante. Todo dia o que ele fizer de venda no dia anterior, ele receberia no dia subsequente. Legal. Só não esquecer que, né, antecipou uma vez, não vai receber de novo, né? Porque acho que o pessoal às vezes acha que o dinheiro dá cria, né? Não, antecipei, estava contando com isso lá na frente. Parece bobagem, mas as coisas são às vezes mais complicadas do que parece, ainda mais para um público que está na raça aí, né, que está batendo corne e correndo para cabecear, que às vezes não tem todo o tempo necessário para fazer o planejamento financeiro. Acho que é importante ter essa transparência. O crédito é feito seja na conta digital SAMAP, seja na conta do cliente SAMAP designada em algum outro banco, se porventura ele preferir. É isso, Beto? É isso mesmo, Frederico. Hoje, até para facilitar e para dar um grau de confiabilidade ainda maior para o estabelecimento comercial, como que a gente tem atuado? A gente utiliza a conta que ele já recebe da maquininha atual dele. Então, como que isso funciona? De novo, né? A câmara de recebível ali que a gente comentou, a CERC, quando a maquininha dele, seja a SAMAP ou seja qualquer outra maquininha, envia as informações das vendas que o estabelecimento comercial fez para a CERC, ele envia qual que é a conta que o estabelecimento comercial recebe aqueles valores hoje. Então, de novo, para garantir a segurança do estabelecimento comercial, a gente tem mantido o pagamento nessa conta. Então, digamos que o Frederico hoje utiliza uma maquininha da SAMAP, faz as vendas pela maquininha da SAMAP e ele recebe no banco do Frederico. Então, quando a SAMAP a SAMAP maquininha envia essas informações para a Câmara de Recebível, ela fala, o Frederico recebe aqui no banco do Frederico. A gente, enquanto o SAMAP Antecipa, recebe essa informação que o Frederico recebe no banco do Frederico e a gente vai fazer o depósito para ele do valor antecipado por ele nessa mesma conta, para evitar que entre alguma fraude, coisa do gênero, alguém se passando pelo Frederico e possa acabar pegando esse dinheiro. Então, é uma das formas que a gente encontrou de proteger o empreendedor, o estabelecimento comercial aqui.
Legal, era isso mesmo que eu ia te perguntar, você já antecipou já, que era uma maneira de vocês se protegerem contra fraude, não permitirem que o cadastramento fosse feito direcionando para uma conta, né, criada para justamente fraudar ou desviar esses recursos. Dessa forma, a responsabilidade fica seja com a central, seja com o emissor originário, né, e o mantenedor originário do relacionamento com o cliente. Acho que seria essa a ideia. Cara, só para frisar, né, que assim, funciona como se fosse um adiantamento de recursos, né, obviamente uma expressão diferente para falar de um crédito, né, para irrigar a tua conta, e que quem paga o crédito, também a gente recebe essa pergunta aqui, quem paga é o recebimento lá na frente, né, que você teria, né, que seria o cara que pagou a fatura do cartão de crédito, que passaria pelo banco, etc., e cairia na conta da empresa A, e que agora vai cair na conta da Samap, que te antecipou esse fluxo. O acerto é feito entre a Samap, por exemplo, e a concorrente lá, né, de quem ela vai receber no futuro. Uma outra coisa, cara, que eu não posso deixar de comentar, é que esse projeto é um projeto que demorou para sair, né? É um projeto que foi adiado, e mesmo depois de ter sido adiado, ele ainda tropeçou, né? Parece que nós estamos gravando esse programa no mês de agosto aqui, e tem 2 meses que isso está no ar, e as últimas notícias que eu tenho, sejam de mídia, seja de público nosso do Canto do Seu Bolso também, é de reclamações, né, quanto ao operacional dessa questão do adiantamento de recursos. As pessoas não conseguem fazer, o sistema teve fora do ar, o próprio Banco Central, só me engano, reconheceu ainda alguma dificuldade com isso, não só adiar essa iniciativa durante algumas vezes, mas mesmo depois de implementada. O que você pode falar para nós sobre isso, Humberto? Boa. Como você comentou, tá, Frederico, essa regulamentação ela já foi prorrogada 2 vezes antes de entrar no ar pelo Banco Central, e aí teve a entrada em vigor no dia 7 de junho, e a gente viu exatamente como você comentou, uma série de desafios ainda a serem superados, assim, para esse novo mercado funcionar de fato 100%, sem tropeços, sem solavancos. Então, existem sim esses desafios, só para tentar explicar um pouquinho, se eu for muito técnico, por favor, me corta, me corrige aqui, mas como a gente comentou, existem essas câmaras de recebíveis, são essas entidades regulamentadas pelo Banco Central. A gente comentou sobre a CERC, mas além da CERC existem outras 2, uma chamada de CIP e a outra chamada de TAG. E elas precisam se conversar, elas precisam ser interoperáveis, que foi um dos palavrões que você já trouxe. E isso é um dos maiores desafios que a gente tem, que o mercado tem enfrentado hoje. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, a Samap maquininha está plugada lá na CERC e avisa a CERC de todas as transações, de todas as vendas que são passadas numa maquininha da Samap. Se o concorrente B está plugado na CIP e o concorrente C está plugado na TAG, todas essas informações têm que estar, teoricamente, ao vivo, teoricamente em tempo real, em todas essas câmaras de recebíveis. Isso é o que o mercado começa a chamar de interoperabilidade, simplificando ao máximo aqui, tá? E esse tem sido o maior desafio, que essas informações sejam trocadas na velocidade que elas deveriam. Porque se o cliente Frederico chega hoje na Samap Antecipa e fala, quero antecipar minha maquininha Samap, minha maquininha B, minha maquininha C, a Samap vai lá na câmara de recebível e fala assim, beleza, eu preciso consultar se esses recebíveis do Frederico de fato existem. Continuam existindo ou ele já fez uma antecipação com alguém? E nessa tentativa hoje, a gente está recebendo uma resposta que o mercado chama de timeout, ou seja, está expirando. A gente está mandando essa pergunta para as câmaras de recebíveis, o Frederico continua tendo esses recebíveis e a resposta não está vindo, por esses problemas de interoperabilidade. Então, esse tem sido o maior desafio, tá, Frederico, que o mercado está enfrentando. Existem outros, tá? Vou pontuar só esse, que é o maior deles, que é só para simplificar, só para facilitar. E com isso, obviamente, e infelizmente, a experiência do empreendedor hoje, ela é subótima. Ou seja, ele vem até a Samap Antecipa, solicita uma antecipação, e aí a Samap Antecipa, assim como os outros players, acaba pagando o pato, porque ao invés dela simplesmente fazer a antecipação que o Frederico queria, que o Frederico precisava, ela fala, Frederico, desculpa, eu não vou conseguir fazer essa antecipação para você, porque eu tive um problema lá nas câmaras de recebíveis. E aí você pode imaginar a dificuldade da gente explicar isso para o empreendedor, que a gente está aqui há cerca de 30 minutos falando sobre o que é câmara de recebível, etc. A gente não consegue explicar isso de uma forma simplificada para um cliente leigo, então quem acaba pagando o pato é a gente que está na ponta, a Samap Antecipa e os outros players ali. A gente entende, a gente está
Diria que a gente está suando e correndo o máximo, tentando trabalhar junto com todo esse ecossistema para resolver o mais rápido possível, porque a gente quer, de fato, ajudar esses empreendedores, participar, dar uma boa experiência para eles. E a boa notícia é que a luz no fim do túnel está cada vez mais próxima, tá? A gente entende que isso está próximo de ser solucionado. Algumas semanas o Banco Central tinha expectativa que em 2 semanas tivesse tudo pronto, ainda não está, essas 2 semanas já passaram, mas ainda assim a gente entende que está muito perto de chegar num modelo ótimo, e aí é um benefício de longo prazo para os empreendedores, né? Como a gente já falou, um serviço melhor, uma taxa mais baixa, mais fácil de fazer essas antecipações. Então, é um custo de uma mudança muito radical para esse mercado, é um custo temporário, digamos assim, é uma dor temporária por um benefício de longo prazo, né? Então, a gente vê como super benéfico nesse sentido. E só para trazer mais uma evidência de que esse mercado está aí para ficar, que vai ser bacana, que vai crescer, a gente comentou aqui sobre as 3 credenciadoras, a CERG, a CIP e a TAG. A B3, essa semana, confirmou e anunciou publicamente, está inclusive na Exame e outros portais, que vai entrar nesse mercado como uma 4ª credenciadora. A B3, para os que não estiverem familiarizados aqui, é basicamente a Bolsa de Valores no Brasil, ela é, talvez eu não saiba o termo técnico aqui, mas ela é executada pela B3. Então, é um player super relevante para o mercado brasileiro como um todo, que vem, sem sombra de dúvida, para trazer ainda mais credibilidade, ainda mais benefícios para esse ecossistema como um todo. Se eu entendi direito, então, os problemas então, que estão acontecendo devem-se a questões técnicas de comunicação entre as 3 câmaras, né, os principais, CERP, CIP e TAG. Ou seja, para quem não conhece, é como se essa integração fosse indispensável para que eu, como cliente, não pudesse antecipar o mesmo valor 2 vezes. Né? Eu pedi uma antecipação no SAMAP Antecipa de um fluxo, né, da GetNet, aí eu vou lá e peço antecipação também na PagSeguro, sei lá qual é o nome deles, para o mesmo produto, se é que eles têm, não sei se tem, mas então a questão é evitar fraude, evitar o mau uso, que infelizmente a gente está vendo aí questões como até o Pix, né, que é uma super iniciativa que está sendo utilizada por criminosos para fazer coisas erradas. E aí eu acho que o Humberto dá um testemunho legal, que, de fato, as empresas que estão à frente do processo, às vezes estão tendo que se explicar por problemas que não são delas. Eu acho que isso concordo. Assim. Bom, isso impacta o teu produto de antecipação, que você falou aí, normal, sem ser uma maquininha, né, no fluxo antecipado. O teu cliente que é SAMAP, que quer antecipar na SAMAP, ele está sofrendo também com impactos desses problemas da questão da antecipação de recebível, não tem nada a ver, são 2 coisas separadas. São dois produtos diferentes. A gente tem via SAMAP Maquininhas, chamemos assim para simplificar. Via SAMAP Maquininhas, ele pode fazer um plano acelerado, aquele plano que a gente comentou que ele recebe diariamente. Via SAMAP Maquininhas, ele não consegue fazer essa antecipação pontual, ou seja, fiz uma venda em específico, eu quero fazer uma antecipação. Isso ele vai ter via SAMAP Antecipa. Então, quebrando em 2 aqui, o cliente da SAMAP, o cliente tradicional ali, que ele tem um plano acelerado, não está sofrendo nenhum impacto, está recebendo via plano acelerado de forma normal. Já esses novos clientes que a gente está tratando via SAMAP Antecipa aqui, que são os clientes não SAMAP na maior parte das vezes, os clientes SAMAP que querem fazer uma antecipação pontual ali, que antecipar um valor ou uma data em específica, esses ainda assim estão sendo impactados. Entendi, ou seja, beleza, se não for acelerado, ele não estava sofrendo antes de junho e passou a sofrer problemas operacionais após a introdução dessa inovação que, como você falou, eu concordo, é super benéfica no longo prazo para o cliente. Legal aí, gente, aí, ó. Humberto se desculpa em nome de todo o arranjo, né? Muitas vezes de culpas e responsabilidades que não são da empresa. Cara, meu tempo está batendo na trave aqui, mas eu queria te perguntar ainda que tipo de feedback você está tendo do cliente, além das reclamações, obviamente, de problemas operacionais, ou seja, que tipo de aceitação vocês estão tendo pelo produto, se há uma penetração desse produto já na base. Da minha parte, que eu posso dizer que a gente ainda encontra muito desconhecimento dessa possibilidade, as pessoas sequer sabem que existe essa possibilidade, então fica aqui, né, acho que o podcast do Educando Seu Bolso acaba servindo como um alerta para as pessoas de que existe essa opção, né, para vocês economizarem, anteciparem com melhores taxas
Obviamente que isso requer uma responsabilidade maior do estabelecimento, do cliente, né, em procurar aquela que é a melhor opção para ele, mas que tipo de feedback, que tipo de perfil de cliente você está recebendo que está se atraindo por esse produto aí? Você pode falar para a gente, Humberto? Sem dúvidas, Frederico. Até quebrando em duas partes, assim, o primeiro deles que você já tocou e que eu concordo totalmente é esse desconhecimento ainda, né? Como a gente falou, é uma regulamentação que entrou em vigor agora dia 7 de junho, então tem algo que o mercado chama de awareness, né? Que é o conhecimento ali. Então tem uma fase muito grande que vai ser de dar conhecimento para o mercado, de dar publicidade para isso, para que os empreendedores, para que os estabelecimentos comerciais são aqueles que precisam que eles saibam que eles têm essa opção, acho que eu focaria bastante nessa palavra, opção, de fazer essa antecipação, não só com a maquininha dele, mas também com outros players de mercado. Então, esse é um desafio que o mercado como um todo vai passar, e que é natural, a gente está criando, junto com o Banco Central, com os outros players, com as câmaras de recebíveis, a gente está criando um novo mercado, está criando um novo produto aqui. Esse seria o primeiro ponto, mas o segundo, e que é super bacana, a receptividade, Frederico, tem sido sensacional. Assim, a gente identificou uma demanda reprimida, eu chamaria assim, ou seja, tinha muita gente que já tinha interesse em fazer esse tipo de antecipação, mas fala, putz, minha maquininha aqui está querendo me cobrar 7%, 8% ao mês numa antecipação, isso é demais, eu não tenho condição de pagar isso. Senão, além dos sócios que eu já tenho, de imposto que eu pago, etc., eu vou ter um novo sócio que é a empresa de maquininha aqui para pagar a antecipação também. Então, quando eles tomam conhecimento sobre esse produto, sobre as taxas super atrativas que a gente está ofertando, sobre a baixa burocracia que tem, sobre a facilidade para fazer uma antecipação, sobre não ter fidelidade, que foi outro ponto que você tocou, que assim, eu quero hoje, depois eu não quero mais, não tem problema nenhum. Quando eles conhecem sobre esses atrativos, sobre esses benefícios, a aceitação tem sido brutal. Assim. Então, a gente está super feliz com essas primeiras semanas, primeiros meses aí de operação, ainda que a gente não esteja operando na escala que a gente gostaria pelos pontos que você trouxe dessas dificuldades no mercado como um todo. Mas a nossa expectativa está altíssima, a gente entende que vai ser um benefício gigantesco para os empreendedores aí, à medida que eles forem conhecendo sobre esse novo produto. Maravilha, cara. Última pergunta, alguma dica para dar aí para quem está tomando conhecimento dessa possibilidade agora, hoje, alguma coisa que você possa aconselhar, dizer, olha, por exemplo, faça aí o teu dever de casa, saiba quanto você precisa de fato antecipar, como se informar sobre os players do mercado e coisas que, sei lá, outras que eu imaginei aqui. Boa, não, é uma excelente pergunta, e a primeira delas, a mais óbvia, né? Cadastre-se conosco ali, pode entrar no Google, no site da Samap, Samap Antecipa, cadastre-se no nosso portal, a gente tem contato por WhatsApp, a gente pode apoiar você a fazer cálculo, a entender um pouco mais sobre esse mercado, conte conosco como parceiros mesmo, a gente não quer ser simplesmente um suporte, sim um parceiro para você, empreendedor, ajudar a entender quando que é interessante, o nosso objetivo não é ganhar dinheiro a qualquer custo, sim ajudar um empreendedor ali, esse é o primeiro. Mas como você falou, Frederico, vale muito a pena fazer conta, tá? Então, nesse exemplo que a gente deu de negociação com o fornecedor, por exemplo, a antecipação pode ser uma forma de você ganhar dinheiro e não de você perder dinheiro. Nessas entrevistas que a gente fez, que eu comentei com você, quando a gente perguntou para os empreendedores se eles entendiam a antecipação como empréstimo, eles falavam que eles entendiam de forma diferente, porque no empréstimo ele fica com receio de se enrolar, de começar a pegar boleto, etc., é um dinheiro que ainda não é dele. Já a antecipação é um dinheiro que já é dele, que simplesmente, ao invés de ele receber no futuro, ele vai receber hoje. Então, veja a antecipação como um aliado, se planeje para isso, construa, faça cálculos, mas veja como um aliado, como uma forma de você ganhar dinheiro. E conte com a Samap Antecipa para isso. Maravilha, cara. Acho que era isso. Valeu, obrigadão. Foi uma aula aí, um grande prazer contar com a sua participação aí. Deixo para suas considerações finais e te agradeço mais uma vez. O prazer é todo meu, tá, Frederico? Agradeço muito pela participação, sempre aprendendo muito com você também. Muito obrigado pelas perguntas, acho que a gente conseguiu falar bastante aqui. Muito obrigado, espero que o ouvinte tenha gostado também. Sem dúvida. Grande abraço, até a próxima.